Opa, agora sim. Agora a nossa aula está sendo gravada. Por enquanto, né, estamos aqui eu, Juliana, Anne e Rafaele. Estou esperando entrar mais alguém, mas a gente vai começando, tá bom? Ju, você pode orar para a gente? Você pode orar pela lição, pela igreja? Sim. Pode? Tá bom? Obrigado. Vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, que o Senhor abençoe por esse dia muito bonito, Obrigado. nós tenhamos um dia abençoado pela nossa lição de hoje, que algumas pessoas não puderam estar reunidas com a gente, mas eu sei que o Senhor está com elas também. Amém. E que a gente consiga realizar a nossa lição bem e que o nosso dia seja abençoado e a nossa noite também. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, só lembrando que essa aula ela vai ser gravada, né? Então, mais tarde o tio Rafa coloca no YouTube da igreja. Então, aí depois vai ser compartilhado, né, para os nossos coleguinhas que não puderam entrar. E vocês também podem compartilhar, podem, né, revisar a aula. Faz parte dessa ferramenta que a gente tem, né? Que a tecnologia nos proporciona muitas oportunidades, né? Até de compartilhar com amigos, né, também. Tá, então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação, tá bom? A gente já orou, já são 11h41. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu ver. Opa, iniciar. Compartilhar tela. Opa, entrou mais alguém aí. Eu acho que é o Matheus que entrou. Follow Dister. Não colocou o nomezinho. Eu não sei quem é. Se pudesse apresentar. Entraram mais dois coleguinhas aqui, que eu também não sei quem é, porque não colocaram o nomezinho lá na entrada, né? Oi. Ah, o Matheus entrou. Oi. Oi, Matheus, tudo bem? Oi. Tá com o cabelo Foi uma curtinho, cara? bagunça. Tá com o cabelo curtinho? Calma aí, pronto. Acho que foi. Ah, agora sim. Você tá. Por isso que eu tava com boné na aula passada. Ah, tava grande o cabelo. Ah, não, porque tava curto já. Era isso? Uhum. Só que eu tô vendo você de lado. Se você puder virar a câmera. Tá bom. Calma aí. Tá, deixa eu só responder aqui. Agora. Opa. Agora foi. Pronto. Pronto. Ótimo. Bom, a gente já orou, tá bom? A Ju já orou pra gente. Eu vou compartilhar aqui o nosso slide da lição, tá? Pra gente iniciar. Então, Uhum. aqui estamos, né? Eu, Matheus, a Ju, a Calma Anne aí, e que tem tá. mais um amiguinho que eu não sei quem é porque não se apresentou. Aí, se puder falar seu nomezinho, quem é que tá aqui junto com a gente? Que tá escondido, que não abriu a câmera, não abriu o Oi, som. Quem? oi. A É o Larissa? Gabriel. Ah, Gabriel, tudo bem? E aí? Gabriel. Bem, e você, cara? Beleza aí? Manda um beijo para seus pais aí. Saudade de vocês também. Bom, vou compartilhar aqui a nossa classezinha. Nosso compartilhar. Nossa, peraí, eu tô com dificuldade aqui. Ah, aqui, nossa. Compartilhar janela. Deixa eu colocar a apresentação. Aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Ótimo, muito bom. Então, Sim. nossa aula de hoje, tá, é sobre os livros proféticos menores, né? Coloquei aqui a datinha EBD 23 de maio de 2021, tá? Dando os créditos, né, a editora Cristã Evangélica, né, que é a editora, né, da nossa revista, né? O tema que a gente está estudando é a Bíblia, né? O meu super livro. Então, a gente está fazendo todo esse percurso, né, dos livros da Bíblia. Começamos lá no início do Antigo Testamento, em Gênesis,
Jó, já vimos, né, isso do Levítico, né, o Pentateuco, já vimos também os livros proféticos maiores, já vimos os livros históricos. A última aula, né, o professor Maciel, o tio Maciel, ele deu sobre os profetas maiores, e a gente hoje vai falar sobre os livros proféticos menores. Mas antes de iniciar as aulas, vamos começar pela correção das lições passadas, né? Eu sei que, eu espero que todos tenham feito, mas se não fizeram, vamos corrigir a si mesmo, e aí vocês tomem nota e leiam os versículos em casa, depois da lição. Então, vamos lá. Domingo, Isaías 6, 1 a 8, Isaías foi chamado para ser profeta, através de uma visão, de uma linda visão. O que ele respondeu a Deus? Ele respondeu: Deus, eu não quero saber disso não, manda embora, me manda embora, manda outro. Não, esse profeta foi outro, foi Jonas. Isaías falou: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quem colocou essa resposta, que está no texto lá de Isaías 1 a 8, né, Isaías capítulo 6, de 1 a 8, acertou. Sábado. Sábado, a resposta está em Isaías 9, 1 a 6, e é a seguinte, né? Sobre quem é esta profecia, né? Isaías 9, 1 a 6 é uma profecia que Isaías profetizou, e é sobre alguém. Sobre quem é? É sobre Jesus, o Salvador prometido. Então, essa é a resposta da segunda-feira. Terça-feira, esta profecia aponta para o presente, o passado ou o futuro. Então, está em Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 9. E a resposta aponta para o futuro. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ele vai reinar, então haverá paz. Né? Então, quando Jesus retornar na sua segunda vinda, e é o que esta profecia que está em Isaías, capítulo 19, capítulo 11, de 1 a 9, diz, é que quando Jesus voltar, ele vai reinar, e então esse reino de Cristo vai ser um reino de paz perfeita, né? Só Cristo pode nos trazer a paz perfeita. Quarta-feira, o texto está né, a resposta está em Jeremias capítulo 1, versículo 5 a 10. Que respondeu Jeremias quando Deus o chamou? Jeremias respondeu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então, Jeremias temeu quando recebeu o chamado dele. Então, né, os profetas também tiveram medo, né? A gente pode se identificar com eles também, né? Não são homens que não tiveram medo, homens infalíveis, super-homens, nada disso. Os profetas tiveram medo. E aí, justamente, essa resposta de Jeremias nos confirma isso, né? Então, quinta-feira, está em Jeremias capítulo 2, versículos 9 a 13. Por que Deus estava triste com o seu povo? Porque Deus estava triste com o seu povo. Porque eles o trocaram por deuses falsos, abandonaram ao Deus verdadeiro. Então Deus se irou, estava triste, se entristeceu, né? Nosso Deus é um Deus que tem sentimentos, né? A Bíblia expressa essa característica de Deus, né? Ela tenta trazer essa expressão de tristeza, né? Claro que não é uma tristeza como nós sentimos, mas como Deus sente, né? E a Bíblia nos traz isso. Sexta-feira, que fizeram a Jeremias ao ouvir a sua mensagem, lá em Jeremias 38, de 1 a 13. Quando ouviram a mensagem de Jeremias, ou seja, quando ouviram aquilo que Deus estava trazendo para eles, como eles responderam? Eles responderam com arrependimento, responderam com mudança de comportamento? Não. Eles pegaram Jeremias e colocaram ele num poço de lama, lançaram o profeta num poço. Na verdade, estavam afrontando a Deus, não ao profeta, né? Mas o profeta sofreu as consequências também do trabalho dele, né? Ou seja, é um trabalho muito difícil, né? Um trabalho de ser profeta de Deus num povo muito obstinado ao pecado. Nós temos aí a resposta de sábado. Escolha o verso que você achou mais interessante desta profecia e escreva. Essa profecia está em Ezequiel 34, versículo 1 a 31. No caso, é uma resposta pessoal. Vocês leem o texto, vocês devem ler o texto e colocar a sua resposta nessa resposta aí do sábado, né? Então, vamos lá. Quais são os alvos da nossa lição de hoje? Então, nós pretendemos saber quem foram os profetas e quais as suas mensagens.
que podemos aplicar à nossa vida hoje, acerca dessas mensagens dos profetas menores. Que nós vamos sentir que Deus se importa conosco e cuida de nós, né? Não é um Deus que está longe, mas é um Deus que se compadece de nós, compadece das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. E Ele quer nosso amor. Opa, faltou um M, acho que eu estava com fome quando eu escrevi. Faltou o nosso, Ele quer o nosso amor e fidelidade. Agir amando e obedecendo a Deus. Então, a gente aprende que Deus quer cuidar de nós, que Ele quer o nosso amor e fidelidade, e a gente passa a agir mais e mais, aprendendo a amar e obedecer a Deus em nossa vida. Então, um versículo para memorizar: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profeta. Mas o versículo não é Provérbios 11, não, eu coloquei errado. Só um minutinho que, na verdade, o versículo correto, né, a referência correta é Amós 3:7, não é Provérbios 1:7. Isso aí foi erro do professor. Amós 3:7. Então vamos lá, despertando interesse. Peraí, voltou aqui a apresentação. Ó. Despertando o interesse. Então estou aqui com vocês. Vamos lembrar um pouquinho da lição passada, né? O tio Marcel falou de profetas maiores, então provavelmente ele falou para vocês que os profetas maiores eram aqueles que tinham 1,80 m, jogavam basquete, jogavam vôlei, né? Mais de 1,80 m. Era esses os profetas maiores? Esses que eram? É por isso que eles profetas maiores? Não, por que eram profetas maiores? Porque eles escreveram mais profecias. Isso, muito bem. Os livros, né, se vocês pegarem lá Isaías, né, Jeremias, Ezequiel, né, são livros que têm muitos capítulos, né? Ou seja, tem capítulo, vai até o capítulo 50, capítulo 60, são várias páginas da Bíblia. Ou seja, por quê? Porque foram muitas profecias. Né? Então, o pior é que Salmos nem tá nessa parte. Não entendi. Pior que Salmos nem tá nessa parte. Porque Salmo não é considerado um livro profético, apesar de ser muito grande também, né? Salmo é considerado livro poético, né? É um conjunto de várias poesias, né? Várias orações e canções que compõem o livro de Salmos. Os livros proféticos, que aí dividem em maiores e menores, são profecias que foram dadas por Deus, geralmente no período, né, dos reis, e após, né, pré-exílico babilônico e pós-exílico babilônico. Então, nós temos esses conjuntos, né, de profecias. E aí vocês estudaram na aula passada os profetas maiores, que não eram aqueles que tinham mais de 1,80 m, mas sim que escreveram mais profecias. E agora nós vamos nós vamos estudar os profetas menores, né, que também não são aqueles profetas baixinhos, mas são aqueles profetas que escreveram menos profecias. Não quer dizer que são menos importantes, tá? Não confundam quantidade com qualidade. Na verdade, todos são importantes. Aí nós vamos ver a característica de alguns e nós vamos ver alguns com um pouco mais de detalhe, né? Porque são muitos profetas menores, né? São vários livros, não vai dar para a gente entrar em todos, mas alguns a gente vai entrar um pouquinho mais, tá bom? Então, despertando esse interesse, eu vou compartilhar novamente aqui a apresentação para nós continuarmos. Então, aqui estão os livros dos profetas menores, né? Os livros proféticos menores. Então, os pré-exílicos, ou seja, aqueles que foram escritos antes do exílio babilônico, né? Antes do povo de Israel, o povo judeu, ser exilado, né, na Babilônia, são esses: Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Abacuque e Sofonias, tá? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 profetas pré-exílicos. E os pós-exílicos, ou seja, aqueles que escreveram, que tiveram sua obra, né, o seu trabalho profético, após o exílio, após o retorno do exílio, né, do babilônico, no caso já, né, depois da Pérsia e a Síria
conquistar a Babilônia, né? São Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, 9 mais 3, 12. Então, são 12 profetas, livros proféticos menores, tá? Não é uma quantidade maior de livros, mas a quantidade de capítulos, né, de versículos é menor, né? Por isso o nome proféticos menores. Então, vamos lá. A gente vai entrar em alguns livros, tá? Eu não vou entrar em todos os livros, porque são 12 livros, né? São muitos livros, não vai dar para nós entrarmos em todos, mas fica, né, obviamente, o convite para que nós possamos, e quando vocês forem fazer a lição, né, da semana, vocês vão estar olhando, né, e vendo esses livros, né? É muito importante que vocês, pelo menos, leiam a introdução, leiam os primeiros capítulos, né, os primeiros versículos, para vocês entenderem o contexto. Mas eu vou passar aqui, vou dar um entendimento geral de cada livro, tá? Para que a gente não saia, pelo menos, com o entendimento de que, né, cada um desse profeta menor escreveu, qual foi a história dele, qual era o contexto de vida dele, tá bom? Alguma dúvida até agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não. Ok. Pai, Então, você tá travado. Você tá, tá tra aparecendo. tá travado o vídeo? Eu Não, acho que tá ficando mudando de cor e não tá aparecendo. eu não tô, vocês não estão me vendo, não? Não, você tá. Eu tô te vendo. Agora Eu tô te vendo? Professor, eu tô te vendo. Ah, tá. Então acho que foi algum problema com a conexão aqui da Jumana, sem problema. Então vamos lá. Vou compartilhar de novo aqui a apresentação. Ótimo, muito bom. Então, Oséias. Não sei se vocês já ouviram falar do Oséias, né? Do profeta Oséias, mas o profeta Oséias, ele é conhecido como o profeta do amor. Por que isso? Por que eu botei essa foto aí desse homem carregando essa mulher, né, com esse aspecto, né, de maltratada, né, né, uma pessoa que de repente até estava, né, jogada na rua, né, ou não era muito bem tratada por quem cuidava dela. Por que isso, né? O profeta Oséias, né, o seu ministério ele foi no Reino do Norte, ou seja, durante o reinado de Jeroboão II, né, um dos piores reis de Israel. Ele pregou, né, foram 25 anos de pregação escrita, em formato de poesias. E por que que ele é conhecido como profeta do amor, né? Deus usa o relacionamento do casamento de Osés como o relacionamento de Deus para com Israel. Por que isso? No início do capítulo, né, Osés capítulo 1, se a gente for ler aqui o capítulo 1, ele diz o seguinte, logo no versículo 2: quando o Senhor começou a falar por meio de Osés, disse-me: vá e tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Então, Deus deu essa missão, né, ao profeta Osés, para que ele casasse com uma mulher que não era uma mulher de boa fama, né, uma mulher adúltera. Em algumas traduções, até como prostituta, ou seja, porque era uma mulher de fama ruim, não era uma mulher de família. Deus pediu para que ele casasse com ela, para que ele amasse essa mulher. E ele foi e fez isso. Tá? E essa mulher, ela continuou com esse comportamento, né, de adúltera, ela tinha relacionamento com outros homens, ela teve filhos com outros homens, e esse homem continuou amando. E Deus usou o relacionamento dele com ela para trazer a profecia para Israel. Porque Deus começou a dizer, tá vendo? Vocês são como essa mulher, que me traem, que me desobedecem com outros deuses, vão atrás de outros deuses, vocês são como uma mulher adúltera. E Oséias amou essa mulher, né? Oséias obedeceu a Deus e continuou amando essa mulher. E continuou cuidando dela, né? E mesmo ela traindo, saindo de casa, ali ela pegava ela fora de casa, cuidava dela, cuidava dos ferimentos dela e cuidava como Deus cuida do povo, ou seja, o povo se desviando de Deus, buscando outros deuses, caindo na idolatria, cometendo injustiça, se desviando de Deus, e Deus ia lá e cuidava e amava o povo e trazia o povo de volta para ele. E assim, o casamento de Oséias e Gomer foi usado como um relacionamento de Deus para com Israel.
E Osés, ele profetizou acerca da destruição de Israel pela Síria, ou seja, ele foi o profeta que disse que, né, que nomeou isso, falou: a Síria vai destruir Israel, né, vocês vão ser destruídos pelo povo assírio, né, e depois veio o povo babilônico e tomou tudo, né, mas é, essa profecia de que viria, né, o Império Assírio destruiria Israel foi dada por Osés. Mas, apesar de tudo isso, de todo esse pecado, né, de toda essa destruição, de tudo isso, em Osés 14, né, há uma promessa de restauração, né? Então, Deus promete que vai restaurar o povo dele, que vai restaurar, que vai fazer um novo povo, um povo que de fato ama a Deus. E essa obra é de Deus. E Deus fala da bênção do arrependimento. Isso está lá em Osés capítulo 14. Olha o que diz o versículo 4. É o seguinte: eu curarei a infidelidade de Israel, né? Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o coração. Veja que é uma promessa de restauração. Eu serei como orvalho para Israel, e ele florescerá como o lírio. Né? Então, veja que é uma poesia, né? Então, é uma profecia com essa descrição poética. Como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Né? O cedro é uma árvore que tem raízes muito profundas, né? Muito densas. Seus brotos crescerão, ou seja, a árvore vai crescer, ela vai gerar brotos, né? E ela vai ser uma árvore esplendorosa, seu esplendor será como o da oliveira, vai ser uma árvore bonita de se ver. E a sua fragrância, como o cedro do Líbano, né? Uma árvore que tem uma fragrância muito gostosa, muito cheirosa. E os que habitavam a sua sombra voltarão e reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. Ou seja, Israel vai ser um protetor, né? Deus está dando uma promessa de que Israel vai ser como uma árvore frutífera e que vai dar proteção àqueles que estiverem ao redor dele. Né? Então, uma bênção de restauração, uma bênção de proteção, uma bênção para um povo desobediente que confiava, né? Confiava nas suas alianças com o Egito, com a Síria, foi destruído pela Síria. E a gente tem que aprender que a nossa confiança tem que estar em Deus, que é Deus que nos restaura. É Ele que vai restaurar o nosso relacionamento, é Ele que vai restaurar a nossa vida, é Ele que vai nos trazer essa promessa de restauração nele. Ele que nos dá proteção, que nos dá confiança. Então a gente tem que aprender com a profecia de Osés isso. A gente não deve confiar nas pessoas, a gente deve confiar em governantes, a gente não deve confiar Em Deus. que é pessoas que vai nos dar proteção, mas é Deus que vai nos proteger, tá bom? É essa a nossa confiança, tem que ser em Deus, tá? Então, esse é o profeta Osés, uma obra muito bonita, um texto muito bonito de se ver e de se aprender também, tá? Então, vamos continuar aqui. O próximo livro é Joel, tá? Por que eu escolhi Joel? Eu achei Joel um livro muito interessante para nós aprofundarmos um pouco mais, né? Ele é uma curta coleção de poemas proféticos que são poderosos e intrigantes, tá? É um livro pequeno, né, se eu não me engano, são 4 capítulos, é pouca coisa, dá para ler bem rapidinho, se vocês pegarem para ler aí, vai ser bem rapidinho mesmo, não são 3 capítulos só, Joel. E Joel, assim, há uma certa discordância se ele é um profeta pré-exílico, ou seja, se ele foi antes do exílio babilônico, ou se ele foi pós-exílio. Por quê? Não está claro, né, quando foi escrito. Há argumentos muito sólidos que datam do século IX a.C., mas há muitos intérpretes que atribuem a datas mais tardias, né, no século mais, né, próximo, século V, século VI a.C., como depois do exílio do período Esdras e Neemias. Independente disso, né, se a gente pode considerar se é um livro pré ou pós, a profecia do livro ela é muito importante, né, e independente se é pré ou pós, não perde o seu valor. É muito importante nós estudarmos a poesia, porque a profecia de Joel, porque ela é usada em Atos dos Apóstolos pelo Paulo, no derramar, né, no dia do Pentecostes. Ela é usada como justamente para trazer essa questão do dia do Senhor, que é um dia da volta do Senhor. E diferente de outros profetas, Joel não vai fazer uma acusação direta acerca de algum pecado específico, né? Como a gente vai ver sobre Malaquias,
né, sobre Oséias, né, que acusou, né, que é, confrontou, né, o povo, ele não vai fazer uma acusação específica sobre algum pecado, sobre alguma falha específica, mas ele afirma categoricamente que todos devem se arrepender. Ele traz essa ênfase do arrependimento, ou seja, que todos estão em pecado, né? Então, todos nós devemos ter uma vida de arrependimento, né? A nossa vida tem que ser uma vida que há um arrependimento dos nossos pecados, a gente tem que ser humilde em reconhecer que erramos, a gente tem que ter uma autoavaliação das nossas atitudes, né? A gente tem que pensar nessas coisas, né? A gente não pode ser pessoas que simplesmente, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é assim. A gente tem que olhar para os nossos atos, pensar no que vai fazer, pensar conforme a Bíblia, né? Salmos capítulo 1 diz que a gente não pode andar nos conselhos dos ímpios, né? Bem-aventurado não é aquele que anda nos conselhos dos ímpios, que se assenta no hall dos escarnecedores, nem fica com os zombadores, mas é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Então, por isso é importante estarmos aqui estudando a Bíblia, estarmos aqui estudando e aprendendo da palavra do Senhor para aplicarmos isso na nossa vida, tá? Então, o capítulo 1, tá? Ele fala do dia do Senhor no passado, tá? Ele enxerga a intensa, né, a praga de gafanhotos e a severa seca que devastaram o Judá como esse dia do Senhor lá atrás. Traz essa figura, né, do gafanhoto. E para entrar no capítulo 2, que ele fala do dia do Senhor como uma nova onda de gafanhoto, mas usando imagens militares e cósmicas. Nossa, uma imagem assim, né? Porque o profeta, ele traz uma visão futura, então ele coloca no livro, né, na profecia dele, aquilo que ele entende daquilo, né? Como o Apocalipse traz, né, o gafanhoto, né, como né, uma figura de destruição também, né? Porque eles não conseguem eles não têm essa visão de enxergar o nosso mundo hoje, um mundo que há de vir, e conseguir descrever o que eles sabem, porque eles não sabem, eles não compreendem isso. Então, essa figura do gafanhoto, né, como uma imagem militar, né, ou cósmica, então ele chama o povo ao arrependimento, porque ele está dizendo, ó, se vocês não se arrependerem, esse gafanhoto vai destruir vocês no futuro, né? Então, essa imagem de que o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, ele vai chegar, né, como um gafanhoto, e nós precisamos de arrependimento para que sejamos libertos pelo Senhor. E Joel, capítulo 2, versículo 28 e 32, ele fala do derramado do Espírito Santo, que é justamente o texto citado por Pedro no Pentecoste. Tá? Nós abrimos lá, Joel, capítulo 2, né, o chamado arrependimento, versículo 28 a 32, diz o seguinte, fala do dia do Senhor. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Então, ele está dizendo que o Espírito Santo vai ser derramado sobre todos os povos, né? Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito. Naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, né? Que é o dia que Deus virá, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, o nome do Senhor Jesus. Todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus é salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar, aqueles a quem o Senhor escolher. Eles serão livrados. Então, por isso a importância de pregarmos o Evangelho, falarmos que, sim, o Senhor Deus virá, ele vai virar e vai fazer justiça, mas aqueles que invocarem o nome do Senhor Jesus serão salvos, terão livramento, mas precisam ter uma vida de arrependimento dos seus pecados, né? Então, Joel trata de arrependimento, trata de mudança de vida, mudança de conduta, de atitude, não por medo ou por orgulho, né? Mas por conhecer a obra de Deus e reconhecer que nós temos muito a agradecer a Ele. E Deus faz essa obra em nós. E nós temos que retribuir de alguma forma, como? Mudando nossa atitude. Reconhecendo que Deus é o nosso Senhor e nosso Salvador, tá? Então, continuando a nossa lição, vamos para outro profeta. Profeta Ageu. Ageu, aqui já estamos falando de um profeta já pós-exílico, né? E por isso que eu coloquei essa imagem, né, dele pregando, né, digamos assim, num pedaço do templo que ainda está sendo construído,
né? Ageu é um dos livros crucialmente importantes da história geral da Bíblia hebraica. Por quê? Porque apesar de ser um dos profetas menores, né, ele está num período de tempo ali que é um período muito importante. Naquele período, né, no período pré-exílico, ah, havia uma esperança, né, uma falsa esperança de que o povo que voltaria, né, do exílio, dos 70 anos do cativeiro babilônico, voltaria, seria um remanescente transformado, né? Todas as coisas dariam certo, então seria um tempo de justiça, um tempo que Deus traria o seu Messias e as pessoas seriam justas. E isso não aconteceu. Na verdade, as pessoas interpretaram errado as profecias, né? E mais uma vez o povo volta do cativeiro, né? E vocês vão ver que a Ageu denuncia isso, e a Ageu vai trazer denúncias severas ao povo que voltou do cativeiro, que deveria estar trabalhando na construção do templo, ou seja, para restaurar o culto em Israel, né? Lembra que o povo ficou 70 anos, né? O templo foi destruído, né, por Nabucodonosor. 70 anos o povo fica na Babilônia. Esdras e Neemias, né, fazem parte, né, de um dos grupos que volta, né? Oi? Não, desculpa aí, ô tio. Eu só Ah, quero que minha avó fechasse a porta aqui. tá bom. Então, Esdras e Neemias é esse segundo grupo que volta, né, para Israel para reconstruir, né, o templo, né, e trazer o culto. E nesse período, né, Ageu começa a trabalhar. Ele é contemporâneo né, de Esdras e Neemias, né? E qual era o trabalho de Ageu, né? O trabalho de Ageu era trazer justamente essa né, fortalecer o povo, né, a reconstruir a tarefa de construir o templo, né? Porque Ageu começa a perceber que as coisas não estavam acontecendo como as pessoas achavam que ia acontecer. As pessoas começaram a né, e Ageu denuncia isso, né, no capítulo 1, versículo 4, quando ele fala que acerca das prioridades equivocadas do povo, então ele denuncia que o povo está com prioridades equivocadas, pois estão usando o seu tempo e dinheiro e recursos para construir suas casas de luxo. Ageu 1,4 diz isso, tá? Então ele vai denunciar dizendo o seguinte: ó, vocês voltaram para cá com a tarefa de reconstruir o templo, vocês vieram com recursos e vocês estão usando esses recursos para construir a casa de vocês, casas luxuosas, né, com refinadas, né? Não é isso que vocês deveriam estar fazendo. Vocês deveriam estar gastando seu tempo para reconstruir o templo do Senhor, para nós fazermos nosso culto ao Senhor, né? Então, Ageu 1,4 denuncia isso. E no capítulo 2, Ageu vai renovar as esperanças dos líderes, pois o templo novo é muito menos expressivo do que o templo anterior. Então, ele vai dizer para eles: não, Deus vai se compadecer e vai dizer: não pensem dessa forma, né? Vocês não devem olhar e pensar que o templo é menor, não é isso, esse templo vai ser enchido pela minha glória. Eu vou, não é o templo, né? Não é o espaço físico que vai determinar a obra de Deus, né? É o coração, é a obediência, né? E esse novo templo, ele, em esplendor, ele não é tão esplêndido quanto o templo de Salomão, né? Porque Salomão tinha muito mais recursos, tinha muito mais trabalhadores, o templo é muito maior. E esse segundo templo é um templo menor. Mas Deus está dizendo para eles lá no capítulo 2 o seguinte: coragem, coragem, Zorobabel. Né? E Ageu é o profeta que faz essa narrativa, né? Declara o Senhor: coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. E Deus está dizendo: eu sou um Deus que estou próximo. A minha obra é a obra que transforma corações. Eu quero ver obediência. Eu não quero ver tristeza porque o templo vai ser menor. Eu não quero ver tristeza porque a igreja está vazia de repente, porque as pessoas não estão querendo trabalhar. Eu quero que o coração de vocês esteja na obra, que vocês trabalhem obedecendo a Deus e cumprindo o mandato de vocês. Vocês vieram para cá por um trabalho. Cumpram essa tarefa com alegria. Eu estou com vocês, eu estou fortalecendo vocês, eu estou dando renovo para vocês. E aí nós vemos, né, na obra de Ageu, esse profeta que está fortalecendo, que está trazendo renovo, que está trazendo, né, uma motivação vinda de Deus, né, dizendo: Deus está próximo. O meu espírito, eu fiz uma aliança com vocês, né? No versículo 6, ele diz, né? Esta aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito.
Ele está trazendo a aliança do que ele fez com o povo, ainda é uma aliança que ainda está remanescente, né? Não é uma aliança que se acabou. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo, eu vou ajudar vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E ele traz uma profecia para o futuro, né? Que em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, os povos virão trazer ofertas a Deus quando Jesus estiver reinando em Jerusalém. Então ele traz essa visão do futuro, e a gente tem que ter essa visão de que aqui nem sempre o nosso trabalho vai dar certo, nem sempre o nosso trabalho vai ter o fruto verdadeiro, o fruto que a gente deseja, nem sempre as coisas vão acontecer com o que a gente acha que tem que acontecer, mas Deus vai dizer que ele vai fazer a nossa obra, ele vai fazer esse cumprimento lá na vinda dele, tá? E ele traz esse renovo para o povo de Israel. Então, essa é a obra do profeta Ageu. Vamos para o nosso próximo profeta, é o nosso profeta Malaquias. Malaquias, eu estou colocando, né, coloquei a foto de um profeta, né, um dedo em haste, né, ou seja, porque Malaquias ele acusa o povo, né, ele confronta também o povo, né. Malaquias é o último livro, né, do Antigo Testamento, né, um profeta também pós-exílico, né, eu trouxe 2 pré-exílicos e 2 pós-exílicos para a gente trazer mais detalhes. Então, Malaquias ele viveu cerca de 100 anos depois de regressar do exílio. Deus expõe a corrupção de Israel nas profecias de Malaquias, tá? Então, há uma disputa entre Deus, é uma disputa, né? Eu botei entre parênteses, entre aspas, porque Deus começa afirmando o seu amor e lembra da escolha de Jacó ao invés de Esaú. E o povo começa a dizer, não, você não nos ama, você nos esqueceu. Então, Deus afirmando o pecado, e aí o povo dizendo, não, a gente não está pecando. Então, percebe que é uma disputa. O livro de Malaquias é isso, ele traz a acusação de Deus, o povo negando, né? E aí Deus diz, eu amo vocês, e o povo vai dizer, você não nos ama. Então há uma disputa, por isso que eu coloquei uma disputa. E aí Deus acusa o povo de desprezar a Deus, que é o novo templo, por causa da sua falta de zelo nas escolhas das ofertas. Então, lembram que lá em Levítico, né, Deus dá instruções como o povo tinha que trazer a oferta. Tinha que ser um animal puro, tinha que ser o melhor dos animais, né, para que a oferta fosse uma oferta aceita e agradável a Deus. Não que Deus precise de animais, mas que Deus estava olhando o coração do povo para ver se o povo confiava nele. Vocês vão me trazer um animal sem mácula, vocês vão me trazer um animal sem fratura e tal, porque eu quero ver se o coração de vocês está em mim, na minha confiança em mim. E aí o que o povo estava trazendo? Estava trazendo animais doentes, estava trazendo animais que são animais ruins. Né? Juju quer falar? Sim, pai. Quando Deus pedia um carneiro limpo, sem mancha, sem nada, perfeito, quando não tinha, o que eles faziam? Então, quando a pessoa era mais pobre, né, a lei permitia que quem não tinha condições pudesse trazer uma pomba, uma outra ave, para a oferta, tá? A lei dava essa permissão, tá? Então, nem todas as pessoas tinham condições de comprar um carneiro, né, uma ovelha, então traziam uma pomba, né, traziam um animal de menor valor. Mas, da mesma forma, esse animal tinha que ser um animal em condições boas, né? Em condições aceitáveis ao culto a Deus. Que, na verdade, o que Deus está preocupado? Se a pessoa que está trazendo a oferta, né, que está cultuando a Deus, ela está trazendo o seu melhor a Ele. Ela está cultuando a Deus com o seu melhor. E não se o animal em si, para Deus, não faz diferença. Faz diferença é o coração da pessoa. Então, Deus pede de uma forma e a gente tem que fazer dessa forma. Né? Por quê? E obedecendo em gratidão a Deus, para que Deus possa olhar para o nosso coração e ver, de fato, ele está fazendo de coração, não é de qualquer jeito. E não era assim que o povo estava fazendo, e é essa denúncia que Deus traz, que Malaquias traz, né, que Deus traz através de Malaquias ao povo. Ou seja, o povo estava fazendo uma forma corrupta de adoração, e não só o povo estava fazendo, como os sacerdotes estavam aceitando isso. Né? Então, era uma corrupção do culto de todo Israel. E há uma outra acusação muito séria também, que Deus vai acusar os filhos de infidelidade às mulheres. Tá? Oi, vô.
Os homens estavam dispensando as suas mulheres, se divorciando, e casando com mulheres estrangeiras e adorando os seus ídolos, ou seja, estavam, além de, ele estava trazendo essa junção de idolatria, né, com causa. Então, os homens estavam divorciando e muitas suas mulheres, largando suas mulheres para ficar com mulheres estrangeiras e deixando Deus para adorar outros ídolos, né? E era justamente uma alerta que Deus dizia, cuidado, né, com vocês, com a relação com pessoas que não são crentes, porque vocês vão ter a tentação de adorar os seus ídolos, né? Vocês vão ter essa tentação. Então, os homens estão fazendo isso, estão largando as mulheres, casando com mulheres estrangeiras e largando a Deus para adorar os seus ídolos. Então, era uma outra acusação muito séria. Malaquias, né, profetiza uma outra profecia dele, ele profetiza acerca de um mensageiro que será enviado. Esse mensageiro aqui é Jesus, que vai trazer a mensagem de arrependimento, de renovo. Então, Malaquias traz essa mensagem desse mensageiro que Deus vai mandar, tá? Que é o Messias prometido. E aqui só uma breve passagem aqui, tá? Eu trouxe esses 4 livros, né, desses profetas menores, que foram 4 que a gente aprofundou mais, e eu vou só passar rapidamente aqui nos outros livros, tá? Que a gente não vai se aprofundar, tá? Mas que são livros que eu recomendo que vocês leiam e estudem também. Amós, tá? Amós, ele era um vaqueiro profeta, né? Ele era também um vaqueiro, mas ele foi chamado para ser profeta. E que ficou conhecido como o profeta da justiça social. Isto porque a sua missão foi exortar os poderosos a serem justos com os pobres e oprimidos. Tá? Obadias é o menor dos livros proféticos, ele é bem pequenininho, mas ele mostra um grande interesse de Deus em livrar o seu povo dos seus inimigos. Tá? Jonas. Jonas é o livro que mostra a teimosia do profeta Jonas. A gente já estudou bastante Jonas, a gente já conhece a história de Jonas, por isso que eu não trouxe Jonas. Deus manda-o pregar para o povo de Nínive, a capital da Síria, mas Jonas fugiu da sua missão. Né? Jonas passou por uma grande experiência no ventre de um grande peixe. A gente sabe a história de Jonas, a gente sabe que no final ele entende que Deus ama não somente Israel, mas Israel deveria ser usado por Deus para que os outros povos também fossem alcançados. Né? Miqueias viveu numa época de Isaías, na mesma época de Isaías. Então, Isaías, vocês viram que era um grande profeta, né? Ele profetizou sobre a vinda de Jesus, né? Então, na sombra desses gigantes da fé, o jovem Miqueias, ele confirmava as mesmas promessas do seu contemporâneo. Então, ele mostrou ao povo 2 coisas primordiais, que Deus é um Deus de justiça e que havia uma grande esperança para o povo, a vinda do Messias. Então, Miqueias é um livro muito bacana também para a gente ler. Naum falou do triunfo da justiça contra o militarismo desumano. Mostrou que Deus sempre prepara o seu povo para que sobreviva na terra como testemunho de fé e otimismo, seja qual for o sistema político. Ou seja, independente do sistema político, Deus prepara o seu povo para que seja um testemunho da fé em Deus, independente de quem esteja governando, seja PT, o PSDB, o Bolsonaro, quem for, a igreja ela tem que testemunhar a fé e o otimismo, seja quem estiver governando. Então, Abacuque, a mensagem de Abacuque é uma mensagem de alegria, mesmo em uma situação difícil. Né? Então, Abacuque é aquele profeta que ele diz que ele vai se alegrar em Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto na vide. Lembram dessa música, né? A música que fala, né, da profecia de Abacuque, porque ele se alegra em Deus, o Deus da sua salvação. O Sofonias atuou na época do rei Josias e preparou o povo para a reforma religiosa, que viria mais tarde. Então, Sofonias, mais que qualquer outro profeta, ele usava a expressão o dia do Senhor, para significar o dia do castigo de Deus, o dia vindouro, o dia da ira da justiça de Deus. Zacarias trabalhou junto com Ageu, né, o profeta que nós estudamos um pouco mais, ele estimulando o povo na continuação da construção do templo. Ele falou também de maneira clara acerca da vinda do Messias. Aliás, ele é o profeta que mais detalhou a vinda do Messias, né, sobre esse tema. Né? Zacarias, ele detalhou, por exemplo, ele falou que o Messias seria um bom pastor, ele seria traído por 30 moedas de prata, e como Jesus foi traído por Judas, né, e que seria rejeitado pelo seu povo, como Jesus foi rejeitado, mas que seria a única fonte de salvação e perdão de pecados, como Jesus disse que seria, né? Jesus disse que seria
né? Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, tipo, eu vou os aliviar, eu vou aliviar vocês, né? Jesus também disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa foi a profecia de Zacarias. Então, nós terminamos a nossa lição, tá? Passamos por todos os 12 profetas menores, alguns com um pouco mais de profundidade e alguns com um pouco mais de superficialidade, mas tocamos em todos os assuntos. Vocês têm alguma dúvida dos profetas que nós falamos? Tudo bem? Tá tudo certo? Não tenho nenhuma dúvida. Uma dúvida, que bom. Graças a Deus entraram mais pessoas aqui, entrou o João Pedro, entrou a Giovana também entrou, que bom, o Noah entrou, tá? Então estamos todos aqui, então vou pedir para vocês abrirem a câmera, nós vamos orar, encerrando, e depois a gente vai dar um tchau para todo mundo aqui, para a gente ter um ótimo domingo, tá bom? Então, Noah, você pode orar, Noah, por favor? Para a gente? Tem pedido? Olha, alguém tem pedido de oração? Pela avó Diane. Quê? Pela avó Diane. É sua avó, Giovana. É sua avó? A sua vovó tá dodói, Giovana? É bisavó. É bisavó. Ela tá dodói? Não, professor, é que minha bisavó, ela perdeu o meu bisavô. Ah, entendi, tadinha. Ela tá sozinha agora, né? A gente vai orar para Deus confortar o Isso. coração dela, tá bom? Da bisavó da Giovana. É um pedido de oração, tá bom? Mais alguém É tem minha e pedido? da Gi. Esse pedido é meu e da Gi. Da Ana e da Gina, um pedido compartilhado ali, tá bom. Mas a gente ora também É pela que vinda do ela é minha bisa e a bisa da Gi. que ótimo. E também pela vinda do Miqués, né? O irmãozinho do Mateus está chegando aí. Vai chegar dando certo, se Deus quiser. E é isso. Pode orar, por favor, Nó. Ok. Papai do céu, obrigado por esse dia, obrigado por essa tarde. Eu quero que o Senhor ajude a bisavó da Giovanna e da Anne, para que ela possa estar sempre com o Senhor e confiar nele. Porque ela acabou de perder o marido e eu quero que o Senhor ajude ela. Papai, eu quero que você também ajude ao meu tio, que ele não está convertido, e eu quero que o Senhor ajude ele. E eu também quero que o irmão do Mateus nasça bem e com força para aguentar a vida até o final da vida dele. Em Jesus. Amém. Amém. Obrigado aí, crianças. É um prazer revê-los. Espero em breve a gente estar de volta na nossa classe, tá bom? Estudem, façam a lição, tenham um ótimo domingo. Dá um beijão no papai e na mamãe e beijão para todos. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.